esse seminário, ele dá continuidade a uma luta que nasceu com a associação. Qual é o nosso objetivo? É despertar as autoridades para se voltarem para as pequenas e médias empresas, que estão sendo destruídas por duas maneiras. A primeira, por um excesso de concentração de obras, geralmente com preços muito bons, na mão de 11 empresas. Inclusive, recentemente, o Jornal de São Paulo publicou uma estatística que 70% do que foi gasto em investimentos do governo federal, eles ficaram concentrados na mão de 11 grandes empresas. E enquanto no Brasil existe 100 mil empresas pequenas e médias. Em segundo lugar, porque os órgãos ainda não, por duas razões, não fazem os orçamentos de forma adequada. Eu gostaria só de dar um exemplo. Existe uma portaria do Ministério do Trabalho que está corretíssima e que tem de ser exigida e tem de ser aplicada, que exige onde nela consta 380 itens que têm de ser cumpridos por uma obra relativos à segurança, saúde e medicina do trabalhador. Cada item é um custo e os órgãos não colocam esses custos nos orçamentos básicos, sem contar determinados outros fatos ligados a impostos, taxas, tudo hoje é cobrado e é cobrado caro. Então, nós temos combatido isso. Precisamos que o preço seja justo e que também se leve em conta que o custo de uma obra não é o preço isoladamente, é o preço, mais o prazo, mais a qualidade. Em segundo lugar, é preciso repensar as auditorias que são feitas pelo TCU e pela CGU, nem sempre com o pessoal especializado, engenheiros, arquitetos, que produzem relatórios que terminam prejudicando a firma, a empresa, e muitas vezes punindo o gestor público e punindo os gestores das empresas. E, na maioria das vezes, esses relatórios não têm consistência técnica. Mas, quando se recorre a Brasília, há um custo de advogado, muitas vezes, superior à obra. E isso está trazendo um processo de destruição da pequena e média empresa. E é importante salientar o papel que a pequena e média empresa pode desenvolver no país. Eu só lembraria que o primeiro-ministro da Inglaterra citou que as obras da Olimpíada saíram muito mais baratas, porque houve uma participação grande das pequenas e médias empresas na execução delas. Aqui no Brasil, se você for olhar as obras da Copa e relacionar as empresas que estão executando, os nomes das empresas se repetem, sem que haja presença de pequenas e médias empresas, mesmo naqueles serviços que todos estão habilitados a participar. Então, essa é uma luta que será mais um passo importante nesse seminário com a presença do presidente do TCU, ministro Benjamin Zinner. Essa é a segunda vez que ele vem a Sergipe. Nós já tivemos a oportunidade de estar com ele em Brasília 3 vezes, levando todos os nossos trabalhos, estudos técnicos, não pedimos nada sem ter uma base correta, entendeu? Infelizmente, apesar de toda a boa vontade dele, apesar da compreensão dele, ele não tem conseguido fazer isso chegar ou sensibilizar os técnicos do TCU, que hoje são muitos e, infelizmente, nos concursos para auditor do Tribunal de Contas, nem sempre é exigido que o profissional seja experiente na área de engenharia ou de arquitetura, ou seja um técnico de edificações com curso superior. O que ele exige é que se tenha curso superior. Então, muitas vezes, nós temos notícia pelo país, inclusive em Sergipe, de auditorias feitas por advogados, por enfermeiros, nada contra essas situações. Mas, da mesma forma que o engenheiro não pode fazer uma operação cirúrgica, um médico não deve estar fazendo auditorias em obras públicas. Olha, esse seminário adquire ainda uma importância maior, porque nós conseguimos, através do convite formulado pelo TCE, pelo presidente Dr. Carlos Alberto, que viesse o Dr. André, que é o secretário de controle de obras do TCU. Então nós vamos ter a oportunidade de tratar o assunto politicamente com o presidente do TCU, que ele ocupa um cargo político, mas da mesma forma vamos ter condições de mostrar tecnicamente as razões das nossas críticas, das nossas observações. Eu tenho certeza que o resultado será um avanço como foi o outro, mas esperamos que dessa vez a velocidade seja um pouquinho maior. Olha, qualquer pessoa, profissional de nível superior ou não, que tem interesse na matéria, porque muitas vezes você tem o técnico que orça uma obra, você tem muita gente que tem interesse no tema. É bom que a sociedade também, aqueles mais interessados,
e que formam um mau conceito do empresário de obras públicas, também participe. Mas é interessante que os engenheiros, os arquitetos de Sergipe, os técnicos de edificações, os gestores públicos e até mesmo alguns políticos, porque sempre acusar o empreiteiro é um discurso muito fácil. Agora, eles não se lembram que às vezes passam 6, 8 meses sem pagar o empresário. Eles às vezes esquecem que a burocracia é infernal. Quer dizer, hoje em dia, o trabalho maior não é fazer a obra. O trabalho maior é vencer a corrida de obstáculos, que é a burocracia brasileira. Então é isso que nós estamos querendo mostrar, tá certo? Que o empresário da construção civil, que lida com obras públicas, é importantíssimo, que o país precisa de estradas, precisa de portos, precisa de habitação popular. Você vê os dramas das famílias que moram em palafitas, em mangues, etc. Precisam de habitação popular, precisam de saneamento básico. Nós somos um país, temos, e Sergipe não escapa disso, um percentual de esgotos sanitários muito inferior a países da África. Então, isso aí, quem tem que fazer é o consultor. E a política hoje do Brasil, através dos acordos e das decisões do Tribunal de Contas da União, é no sentido de destruir essa atividade. Quando eu falo do pequeno e médio construtor, porque tem muita obra pequena e média que pode ser feita pelo construtor a preços muito mais baratos. E é importante que há uma preocupação do TCU em arbitrar o lucro do empresário, da construção civil, e arbitrar as taxas, etc. Só que ele esquece de arbitrar o lucro dos nossos fornecedores. É o único item que nós temos arbitragem sobre ele, poder de arbitramento sobre ele é o lucro. Então, se não controla o cimento, não controla o ferro, não controla a cerâmica, então que todos são cartéis, por que controlar o da construtora? Entendeu? Eu dei um exemplo numa palestra que eu fui fazer em Goiânia, que o pessoal gostou muito. Eu disse, olha, eu paguei de Aracaju para Brasília, e de lá peguei um carro para Brasília, para Goiânia, eu paguei por uma passagem aérea R$ 2.200 para vir em Aracaju, Brasília. Mais caro do que eu ir de volta para Paris. Até brinquei, não é que Paris seja melhor do que Goiânia, mas é muito mais longe. E passagem aérea, o maior comprador de passagem aérea é o governo. O maior comprador de veículos, 30% da frota brasileira, é pública. Por que não se controla o preço desse pessoal? Só vem controlar o lucro do construtor pequeno e médio. Porque se for olhar o balanço das grandes empresas, nenhuma tem o lucro que os acordos do Tribunal de Contas arbitram. O controle é inversamente proporcional ao tamanho da obra. Quanto menor, maior o controle. Eu digo sempre, o Brasil estabelece a política de gastar 1 milhão para economizar 100 mil. Isso é péssimo. Nossa associação foi a única, até hoje, que conseguiu fazer esse seminário com a presença do presidente do TCU. Então isso representa um esforço do sergipano, que você sabe que não entrega nada sem muita luta, sem muito esforço. E é isso que nós estamos procurando fazer.